Então, pessoal, a escolha das plantas, óbvio, é super importante. Depois da irrigação, como eu falei, é o aspecto mais importante. A gente tem um monte de plantas que a gente pode utilizar, só que nem todas servem para qualquer caso. Então nós vamos apresentar aqui as mais comuns. E é importante você ter em mente que depois que você começa a fazer muito jardim vertical, as coisas começam a ser, se você não ousar, não buscar outras espécies, seus verticais começam a ser todos iguais. Eu sempre falo também que no começo, quando eu comecei a fazer jardim vertical, eu olhava o jardim vertical da concorrência de outras empresas para tirar as ideias, e é assim que tudo funciona, claro. Só que a gente começou a ter uma identidade própria, né? A gente começou a fazer um jardim vertical muito rico, principalmente em filodendros. Eu vou falar bastante sobre esse gênero de plantas. E hoje a minha concorrência já começou a ir atrás do que eu estou fazendo. Então o jardim vertical da minha concorrência já está começando a ficar parecido com o meu. Então, para a gente estar sempre um passo à frente, nós contratamos um botânico, o Lucas, que está trazendo uma visão totalmente diferente, fora desse mundo do paisagismo, onde a gente já é viciado em querer usar sempre as mesmas plantas, as plantas que o fornecedor tem disponível, e começar a usar plantas, às vezes dentro da mesma família, buscar outra espécie que vai dar um diferencial, ou começar a entender o cliente, o local onde vai ser instalado o vertical, como se fosse um bioma. Você traça um paralelo com algum bioma parecido com aquele, que tem as mesmas características, daí você busca as plantas que são nativas desse bioma para, em tese, ter um vertical que vai ser bem sucedido naquela espécie. Então, pessoal, você que está interessado nesse curso, você que está interessado nas lives, a gente está postando sempre conteúdo, estou sempre postando stories, caixa de pergunta, eu respondo tudo que me manda. Eu estou devendo umas respostas que eu vou responder amanhã de um story de ontem, me desculpe. Podem perguntar para mim, podem mandar DM, eu sou super acessível quanto a isso, eu adoro responder esse tipo de coisa. E por favor, depois da live, entrem aqui no meu perfil, tem o link do site. No site você vai cadastrar o seu e-mail para receber o newsletter, para receber os avisos das lives, e também ser avisado toda live que a gente faz um artigo, uma matériazinha com um resumo do que a gente falou, que vai estar lá no site. Então se você perdeu alguma coisa, está lá. E também para ser avisado sobre o curso, que está todo mundo perguntando. Então vamos começar, pessoal. Separei aqui várias espécies que eu quero mostrar, e eu dividi elas em famílias. Por que eu dividi em famílias? Porque famílias agrupam espécies que têm algumas características em comum, óbvio. Então, eu vou começar falando sobre as aráceas. As aráceas é uma família de plantas que veio de regiões tropicais, de floresta com alta umidade, alta temperatura. Então, é nesse tipo de ambiente que a gente vai pensar quando vai usar ela no jardim vertical. Quer dizer que eu só posso usar a arácea no calor? Não, eu uso aqui em Curitiba, dá certo. Mas tem algumas características que a gente aprecia. Quem não está entendendo nada, o que é uma arácea, vamos lá. Arácea é filodendro, costela de Adão, pacová, aqui, pacová. Eu vou mostrar bastante o vertical hoje. Costela de Adão, que é a que todo mundo quer hoje, né? Então, o que são as aráceas? A gente pode resumir dizendo que as aráceas são aquelas plantas que têm aquele formato de coração. Qualquer planta, de modo geral, a gente pode falar assim, que tem aquele formato de coração, não é qualquer planta, mas a maioria das aráceas tem esse formato de coração. E outra característica super importante por exemplo, o lírio da paz, que está aqui, ó. Eu não vou arrancar a flor do meu lírio da paz aqui, porque, pelo amor de Deus. Mas aqui, ó, ele tem essa estrutura, a flor tem essa estrutura aqui, ó. Ele tem o espádice, que ele é uma espadinha aqui, ó. Opa. E tem a espata, que parece uma concha. Então ele tem duas estruturas, e de modo geral, todas as
Aráceas têm essa característica. Então é aquela famosa flor do copo de leite. O copo de leite também é dessa família. A gente não vai usar no vertical, mas tem aquela florzinha em formato de copo de leite, é uma arácea. Filodendro, todos os filodendros são uma arácea. E, interessante, todos os filodendros, não consigo pensar em nenhuma exceção, todos os filodendros a gente consegue colocar no jardim vertical. E elas são plantas fantásticas, são lindos no jardim vertical. E todo mundo quer filodendro. É a planta, junto com a samambaia, são as plantas assim, must have, tem que ter no jardim vertical. Então eu separei algumas aqui. Primeiro, costela de Adão. Costela de Adão é interessante que um dos meus verticais mais famosos, que é o do Tropicu, ele tem predomínio de costela de Adão. Tem costela de Adão pra caramba lá. E o proprietário procurou um monte de gente para instalar e ninguém queria colocar a costela de Adão porque dizia que não dava certo. Porque é uma planta muito grande, que vai cair, que vai quebrar, que não vai suportar o peso. Mas, pessoal, como qualquer planta, quando você coloca no módulo, o módulo tem capacidade aqui do substrato de 12 litros. Eu não uso nunca, super importante, eu não uso nunca o módulo de 6 litros, que ele não tem essa parte dessa linha para cima, ele não tem. Não use o módulo de 6 litros se você não vai usar suculentas. O único caso que eu uso aquele módulo é para suculenta. Jamais eu uso de 6 litros, eu só uso de 12. Porque ele tem muito mais capacidade de substrato, que vai dar muito mais suporte para as plantas. Se você quer ter um jardim vertical meia boca, você usa de 6. A economia que você vai ter comprando de 6 litros não compensa o resultado final. Então, se você quer ter um jardim vertical profissional, e é esse que é o tema aqui da live, a gente só está ensinando a fazer jardim vertical profissional. Então, se você quer fazer um jardim vertical, além da irrigação, que é o número 1, módulo de 12 litros. Se você vê um jardim por aí, flash wall, com 6 litros, pode saber que a pessoa que instalou não entende tanto assim de jardim vertical. Continuando. Uma informação bem importante que eu devia ter falado no começo. A gente tem que ter em mente que no jardim vertical, as plantas são cuidadas no atacado. As plantas todas têm uma condição só para sobreviver. A gente não consegue dar uma atenção individualizada para aquela planta. Se aquela planta é muito especial, precisa de um cuidado especial, ela não pode estar no jardim vertical. Você quer ter orquídea no jardim vertical? Não vai dar certo. Você quer orquídea? Faça um orquidário, não faça um jardim vertical. Simples assim, não existe. A gente coloca orquídea no jardim vertical? Coloca. Só que eu falo pro cliente, beleza, eu vou colocar aqui, posso colocar 30 orquídeas, vai ficar tudo florido. Só que essas flores vão durar aí, no máximo 3 meses, vão cair e nada garante que essas flores vão voltar daqui a um ano, depois de um próximo ciclo reprodutivo da planta. E nem garanto que a orquídea vai sobreviver aqui, porque não é um ambiente para uma orquídea. A orquídea precisa de muito cuidado, não é o caso aqui. O cliente não quer ter... Nossa, eu tô parecendo um Carmen Miranda com essa samambaia na cabeça aqui. O cliente não quer ter dor de cabeça com o jardim vertical. Você não quer dar instalar um vertical para o cliente que necessite de muita manutenção. Então, você tem que entender, o conceito básico do jardim vertical é uma situação só para todas as plantas. E aqui a gente tem uma densidade de plantas por metro quadrado altíssima, muito alta mesmo. Então, aqui é uma briga de plantas disputando nutriente, disputando principalmente luz e a água. A água é mais tranquilo que a gente garante com a irrigação. Mas você tem que entender que é uma briga. Que se você colocar uma planta muito frágil aqui, mesmo que ela não precise de um cuidado especial, se você não der as condições que ela precisa, ela vai desaparecer no meio do volume, porque a gente sempre vai privilegiar plantas super volumosas. Por exemplo, uma avenca. A avenca é uma planta linda que fica espetacular no jardim vertical. Vou mostrar ela aqui para vocês. Aliás, eu tô pulando a minha ordem aqui no roteiro, mas vamos lá. Aqui, ó. Essa aqui é uma avenca. Eu tenho um maciço de avenca, olha que lindo que tá. O que eu fiz? Eu plantei muita avenca, uma do lado da outra e no meio da costela de Adão. A costela de Adão se projeta para fora do vertical e ela não entra nessa briga, ela não sufoca as outras plantas porque a folha dela está muito na frente. Ó. Se eu plantasse uma avenquinha perdida aqui no meio, tenho certeza que outras plantas, como o véu de noiva, por exemplo, iriam sufocar essa planta. Então, o que eu fiz? Já que eu queria ter a avenca, e a avenca fica lindo, eu coloquei umas 10 avencas, uma do lado da outra aqui. E daí a gente tem esse efeito, olha que bonito.
A Venca é fantástica, eu adoro a Venca. Você vê que elas estão sempre brigando. Olha aqui, ó, um lambari zebrina disputando luz, se enfiou aqui no meio das avencas e está sobrevivendo ali. Isso quer dizer que as plantas estão sofrendo? Não, pessoal, não quer necessariamente dizer. Mas, volto a falar, é uma condição de competição extrema aí por luz, por nutrientes, principalmente por luz. Essa que é a questão. Então, tenha em mente isso. Então, eu vou continuar falando das aráceas aqui para não fugir do meu roteiro. Então, vamos lá. Primeiro, costela de Adão é a rainha dos verticais. Todo cliente quer a costela de Adão nos verticais. Não é em qualquer vertical que pode usar, porque a costela de Adão não gosta de sol direto nela. Aqui no meu vertical, por exemplo, a gente tem sol meio-dia. Bem no meio, aqui é todo murado, aqui, né? É um espaço aberto, todo murado. Então, meio-dia o sol pega, mas logo o sol já passa e acabou o sol. Se você tiver uma condição que fica o dia inteiro o sol batendo no vertical sem parar, não é indicado colocar a costela de Adão, porque ela vai começar a ficar queimada, não vai desenvolver, vai ficar horrorosa. Então, cuidado com isso. Se você tem essa condição e você quer uma planta similar, eu recomendo... eu vou compartilhar uma foto aqui. Eu recomendo Guaimbê. Guaimbê, vocês devem conhecer, é uma planta que fica gigantesca, se plantada no solo, porém no jardim vertical fica legal porque é o mesmo caso da costela de Adão. A quantidade de substrato limita o crescimento do Guaimbê. Fica muito bonito mesmo. Outra planta que é dessa família das aráceas, é um filodendro também, é o Xanadu. O Xanadu tem até uma teoria que alguns botânicos falam que é só uma história de internet, mas o Xanadu, na verdade, é a mesma espécie do Guaimbê, só que ele fica só na fase jovem, ele não vai para a fase adulta do Guaimbê. Eu não vou ficar falando nome científico aqui, tá, pessoal? Acho que não é esse o intuito. Isso aqui não é uma aula, eu só estou falando de uma forma bem prática sobre as plantas que eu utilizo. Então, o Xanadu é uma planta muito bonita, ela parece um mini Guaimbê, lembra um pouco a costela de Adão, e dá um efeito muito legal. Desculpa, pessoal, nem cumprimentei vocês. Obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando aqui. Podem mandar as perguntas que eu vou responder à medida do possível aqui. O Arivaldo, do Jardim Visconde, está perguntando se as raízes do Guaimbê não sufocam outras plantas nos vasos. Então, da mesma forma que a costela de Adão, ela vai emitir aquela raiz que vai procurar substrato lá no chão, mas não vai chegar a sufocar. As duas têm a mesma característica, ela projeta a flor lá na frente e ela deixa o módulo descoberto. A gente precisa colocar plantas para cobrir o módulo, porque a gente sempre tem que lembrar que o módulo tem essa frente aqui, ó, e essa frente tem que ser preenchida. A gente não pode deixar essa frente preta, mesmo que o módulo seja colorido, existem versões coloridas do Flash Wall, a gente não pode deixar isso aqui aparecendo. Então, claro, na entrega, quando eu acabo de entregar, isso aqui vai estar visível, tá? Eu não gosto de usar só plantas adultas, eu gosto de fazer um mix. Então, com o tempo, 2, 3 meses no verão, no calor, isso aqui vai ser coberto. Então, o Guaimbê vai se projetar e eu te garanto que ele não cresce tanto dentro de um vertical, não fica do tamanho de um Guaimbê, falando do Guaimbê, tá? Não fica do tamanho desse Guaimbê aqui, que é plantado direto no solo. Uma outra planta que fica fantástica, eu coloquei foto aqui, mas nem precisava, porque eu vou mostrar aqui no nosso vertical, é o Pacová. Pacová fica lindo no jardim vertical. Eu vou mostrar o Pacová e também vou mostrar as fotos aqui, depois eu já mostro aqui no vertical mesmo. Esse daqui é o Filodendro cascata. Ele é muito bonito mesmo. E eu vou mostrar o lua cheia também, que eu acho que eu não baixei foto, mas eu vou mostrar ele ao vivo aqui. Vamos lá. Então, pessoal, cadê o Pacová? Olha que lindo que ele fica, ó. Ele fica num porte ereto. Geralmente a gente não quer plantas que tenham esse porte ereto, mas o Pacová merece essa exceção porque a gente coloca outras plantas para dar o fundo que a gente precisa para cobrir o módulo e ele fica lindo. Tem bastante Pacová aqui. Tem um que está escondido atrás das costelas. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, isso daqui é um Pacová, ó. Ele tá bem lindão aqui. Olha que lindo que tá esse Pacová. Ele é gigantesco, pessoal. Aqui também, ó. Esse Pacová, ele deve ter quase 1 metro de diâmetro aqui. O caule dele tá bem
grosso já. Aqui é outro pacová. Tem alguns pacovás nesse vertical e a gente tem vários filodendros. Tem alguns que eu nem lembro o nome aqui. Mas que eu não, o que acontece? Como esse aqui é um vertical de portfólio, né? Desculpa, de showroom, a gente acaba enfiando o máximo possível de plantas aqui para o cliente poder escolher, né? Eu quero mostrar o Lua Clara. Olha que bonito que é esse Lua Clara também. E lembrando, tô sempre disputando luz aqui. Ó. Aqui a costela cobriu ele, mas olha que lindo que é o Lua Clara. Ele tem essa cor verde limão aqui. Ele é muito bonito. Tô falando nomes comuns aqui, não tô falando nome científico, tá? Mas esse é o nome comercial principal desses filodendros. Acho difícil vocês não conseguirem achar no Google depois pelos nomes que eu estou passando, tá? Só complementando então, complementando sobre as aráceas, outras plantas que eu uso demais e que eu adoro é o lírio da paz, que eu já mostrei até a flor dele aqui. Lírio da paz, olha, agora ele não está tão florido, mas tem época que a gente tem, sei lá, umas 20, 50 flores dessas, do lírio da paz juntas aqui, fica fantástico. Eu tenho algumas lives, principalmente no perfil da Ser House, que tá cheio de flor aqui. A gente sempre planta ele em maciços, né? A gente planta uma linha, e não é sempre uma mancha, tá? Não é nunca algo muito geométrico. Olha que lindo que tá as folhas do lírio da paz. E aqui tem uma flor que tá cheia de clorofila aqui, tá verdinho, tá, é saudável, tá, pessoal? Mas essa tá com essa característica, mas o que a gente quer sempre é aquela branquinha. E outra planta que é dessa família das aráceas é o cingônio, que é uma planta muito mais, como eu posso dizer, barata, mais humilde, vamos dizer assim, mas nem por isso é menos bonita. Olha que lindo aqui que tá esse cingônio. E ele tá, deixa eu tentar mostrar aqui, o vertical de modo geral, pessoal, ele é muito volumoso, tá? A gente pode, se o cliente tem pouco espaço, por exemplo, uma varanda apertada, a gente não vai enfiar um monte de plantas assim para virar uma selva dentro que perca o espaço de área útil da varanda dele. Mas tendo espaço, a gente sempre vai querer plantas muito volumosas. Esse aqui é um vertical estilo Urban Jungle, né? Floresta urbana. Então, só para mostrar a profundidade desse cingônio aqui, ó, vou enfiar meu braço aqui, ó. Vai embora, pessoal. Tá muito lá atrás os módulos. Então, de modo geral, o vertical é todo assim. Ó, aqui, ó. Nossa, aqui eu acho que nem cabe no meu braço. Agora que eu tô encostando no módulo. E esse que é o objetivo mesmo. É dar exuberância. Porque é isso que dá esse efeito do vertical que todo mundo quer. Fica lindo. Depois eu vou entrar no meu escritório ali e vou mostrar o vertical olhando lá de dentro para vocês terem ideia de como que fica, né, o ambiente de trabalho ali com o vertical, e vocês conseguem supor como ficaria se não tivesse. Ver se teve mais perguntas. O Goiabê solta a raiz, mas ele solta a raiz mesmo. A costela de Adão também faz isso. Ela emite umas raízes, deixa eu achar uma aqui. Pessoal, vira um emaranhado aqui de plantas. Ó, deixa eu ver. Essa raiz aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é da costela de Adão, né? Ele solta essa raiz, ele achou que o substrato fechou. Mas tá vendo que ele vai procurando outros lugares, vai se fixando, é assim que ele se fixa. Olha aqui, isso daqui depois eu vou falar da samambaia Amazonas. Isso aqui é o Polypodium, né? Polypodium quer dizer muitas pernas. Ela parece uma perna de aranha, ela vai se abraçando ali, vai achando formas de crescer. Olha que lindo que tá essa raiz, esse sistema radicular aqui dessa samambaia Amazonas. E você vê, pessoal, que à medida que as plantas vão ficando muito volumosas, as plantas que estão para trás, elas vão secando. Isso aqui é normal, tá? Eu já tive cliente que podou todo o vertical porque ela abriu o vertical e viu que lá atrás as plantas estavam secas, tipo isso daqui. É normal, pessoal, porque o verde está na frente, tá? Então, à medida que vai crescendo, as plantas de dentro vão sendo abortadas, vão ficando secas, é normal. Mas o que importa é que a primeira camada aqui, o primeiro extrato, vamos chamar assim, tá todo verde. Aqui, se eu olhar dentro desse emaranhado aqui de plantas, provavelmente vai ter alguma planta meio seca, meio feia aqui. Por quê? Porque ela perdeu essa luta aí pela luz, essa disputa pela luz.
Não quer dizer que a planta morreu, quer dizer que a folha dela que estava lá para dentro foi abortada porque ela não estava mais conseguindo fazer fotossíntese. Ó, essa daqui, por exemplo. Essa folha de polipódio aqui de Samambaia Amazonas é a mesma, tá na mesma planta que essa folha aqui. Ela tá viva, tá linda, tá se reproduzindo aqui por esporos, olha que legal. A planta tá super sadia, só que a folha que ficou no escuro foi abortada. É assim que a natureza funciona, não tem nada de errado nisso. Voltando aqui, essa live vai ficar uma bagunça as imagens, depois que eu fico mexendo muito com a câmera fica feio. Eu acho que das aráceas, pessoal, eu falei bastante. Lembrando que as aráceas, assim, são as plantas uma das famílias mais desejadas, mais bonitas que a gente pode ter no vertical. Só que elas têm um porém, elas são caras, não são plantas baratas. A gente divide o vertical sempre em dois tipos de plantas. Plantas premium, que eu chamo, que são plantas de cuia, que são aquelas plantas que vêm em vaso, que você compra em floricultura. Claro que eu não compro em floricultura, eu compro direto ou distribuidor ou produtor, mas são plantas que eu no meu orçamento, eu reservo até uns R$20 para gastar por planta. Um vertical como esse aqui tem centenas e centenas de plantas. Então, o que a gente faz para não ficar inviável para o cliente? Vai ter cliente que vai ter dinheiro para pagar tudo fechado com plantas de cuia, plantas premium? Vai ter. Mas, além de ter um custo-benefício melhor, eu consigo atender mais gente se eu fazer um mix de plantas com essas plantas que eu chamo de forrações, que são aquelas plantas que vêm em bandeja, que eu vou falar bastante dela. Teve uma pergunta aqui. Tem as marantas, eu vou falar sobre as marantas. Obrigado, tá? Adriana, tá bonito, né? Olha, ontem eu tirei umas fotos aqui com a fotógrafa mesmo nesse vertical, eu fiquei, meu Deus, que modéstia à parte, tá muito bonito esse vertical. A parte das costelas, esse lado aqui, depois eu vou mostrar, tá muito show essas costelas do chão aqui. Arivaldo, perigoso achar uma aranha de verdade ali no meio daquelas plantas, mas graças a Deus eu nunca achei, né? E uma coisa que o cliente sempre pergunta: dá muito bicho no jardim vertical, dá muito inseto? Dá, mas se você parar, se você tem uma Lamborghini, se você deixar a Lamborghini parada no tempo, 1 ano, 2 anos, vai juntar bicho no Lamborghini também. Então faz parte da natureza. E qual que é o problema de ter bicho aqui? O problema não são os bichos, o problema é o ser humano que está sempre invadindo, tomando cada vez mais espaço, e a gente tem que parar com essa mania de querer viver num ambiente asséptico. Isso, claro, não tô falando do coronavírus, mas os insetos fazem parte da natureza e a gente também faz parte da natureza, né? E biofilia é justamente isso, você trazer vida para dentro dos ambientes. E junto com as plantas, vem insetos também. Não tô falando que tá cheio de bicho aqui, pelo contrário, você viu que enfiei o braço ali sem medo, mas aparecer um bichinho ou outro é completamente ok. Não junta aranha, não junta pernilongo, tem gente que pergunta muito isso. Só um parênteses que eu fiz aqui. Maurício, falar sobre irrigação. A minha penúltima live foi só sobre irrigação. Se você puder, assista lá. Não sei se vai dar tempo de eu mostrar a irrigação funcionando aqui, mas eu posso mostrar rapidamente aqui, ó. Esse é o controlador. Veja a live que eu falo bastante de todos esses equipamentos. Isso aqui é o cérebro que faz a irrigação funcionar. Esse daqui é a válvula solenoide, que é um registro elétrico que o controlador manda isso aqui liberar a água. E então a água é liberada para ir pro... não tem aqui, mas eu já mostro uma mangueira de gotejo. Esse aqui é o filtro que eu uso. Parece complicado, mas é muito simples, na verdade, a irrigação, pessoal. É muito simples mesmo. A gente só usa equipamento da Rainbird, é tudo importado dos Estados Unidos. Melhor equipamento que existe no mundo. Se você for fazer um jardim vertical em qualquer país desenvolvido da Europa, dos Estados Unidos, vai ser o mesmo equipamento. Esse daqui é o sistema de gotejo, ó. É o Raindrop da Rainbird. O módulo tem um encaixe aqui, ó, que você já consegue prender ele no módulo, então é super prático. Mas eu já fiz lá umas 2 lives atrás só sobre irrigação. Então tá, falei sobre as aráceas, importante. Ambiente de sol, você não pode usar a maioria dessas plantas que eu mostrei, sol direto. Mas tem algumas que sim, já falei do UMB.
E também o guaimbê ondulado, que é uma planta fantástica, linda, só que ainda está um pouquinho cara, mas beleza. Então, pessoal, falando sobre plantas mais baratas, eu vou deixar as samambaias por último. Por último, mas não menos importante, porque samambaias também é uma planta que tem que ter no vertical. Eu fico muito triste quando o cliente fala que não gosta de samambaia e que não quer pôr, porque, nossa, a gente perde bastante do nosso material para trabalhar. Samambaia é fundamental no vertical. Então tá, vamos falar sobre as comelináceas, que são plantas, a grande maioria das comelináceas são plantas invasoras, é mato. Então, são plantas pouco estudadas porque tem pouco interesse econômico. O interesse econômico que tem geralmente é para combater elas, porque elas são mato. Só que pra gente tem algumas espécies que são super interessantes, justamente por essa característica, porque cresce desesperadamente. Então, você tem plantas como, vou começar a mostrar aqui, tem plantas como o lambari, por exemplo, que fecha isso daqui rapidamente. Você fazer um vertical, uma mancha só de lambari, vou mostrar ele, em um mês ele tá fechado, tá lindo, assim. E daí o cliente vem pedir para você podar um pouco ele, porque é muito grande. Mas eu adoro, por mim deixa do jeito que tá. Só falando sobre essa família, então, as comelináceas, são plantas que gostam muito de sombra e também de umidade, mas elas também se adaptam muito bem no sol. Vamos lá, falando sobre o lambari. Eu até separei uma foto, mas como eu achei o lambari aqui no meio da venca, cadê o lambarizinho? Isso aqui é o lambari, ó. Eu adoro essa planta, é uma das plantas que eu mais uso em vertical. Dificilmente eu vou fazer um vertical sem essa planta. Aqui, como ela tá com pouca luz, ela tá bem roxa. Quando ela fica sem luz, ela fica... Aliás, falei o contrário. Quando ela tá no sol, ela fica bem roxa. Mas quando ela fica mais sombreada, ela fica com uma cor prateada, linda. E ela tem o fundo roxo, ó. Porém, eu vou mostrar a mesma planta em outra situação aqui. Vou fazer uma bagunça com esses móveis aqui hoje. Aqui, ó. Deixa eu ver se consigo mostrar. Olha que linda ela, quando ela tá mais na sombra. Se você colocar no ambiente interno, ela fica com essa cor aqui, ó. Ela mistura esse verde, são dois tons de verde que dá um tom meio prata. Fica lindo. E no fundo sempre roxo. É uma planta baratíssima mesmo. Tipo, uma bandeja de... Essas plantas que eu vou falar agora, a maioria vende por bandeja. Você até pode achar em cuia, mas é em bandeja, e uma bandeja custa às vezes menos que R$10. E com uma bandeja você preenche 2 módulos como esse. Agora com cuias, você precisa de 2 cuias, que eu pago R$20 em média, para preencher o módulo. Então, façam as contas, ó. Se com 2 cuias de R$20 eu preencho uma dessas, quer dizer que um módulo eu gastei R$40 de cuia. Fora só falando de plantas, né? Agora, uma bandeja daquela planta ali, por exemplo, eu estou gastando meia bandeja para preencher um módulo. Isso quer dizer que eu gastei 5, se ela custa R$10, eu gastei R$5 para preencher e vai ficar lindo. Você fala, mas não vai ficar sem graça? Não, porque eu não faço metade do vertical com bandeja e metade de cuia. Eu faço tudo misturado, eu faço um mix, eu faço um croquis. Tem uma técnica por trás disso. Então, as plantas são distribuídas conforme um croquis, que a gente busca uma estética para chegar no resultado que a gente quer. E fica lindo, e fica com preço muito mais barato do que eu pegar e só enfiar samambaia, por exemplo, e fazer o cliente pagar, sei lá, vamos supor, R$20 mil num jardim que ele podia gastar 12. Que essa é mais ou menos a economia que a gente consegue, 40%. É muito dinheiro. Se a gente consegue atender muito bem o cliente com 40%, um valor reduzido de 40%, quer dizer que você vai fechar muito mais vertical. Você pode pensar, mas eu podia ter ganhado R$20 mil com aquele cliente, porque ele tem dinheiro para pagar. Tem, só que ao invés de você ter um cliente, você pode ter 5 clientes, pode ter muito mais clientes, porque você está fazendo um mix que vai atender o que ele quer, e principalmente, não é só questão de valor, é questão técnica. Eu sou agrônomo, é uma questão agronômica. Eu vou ter um jardim de qualidade melhor, porque eu volto a repetir uma coisa que eu falo toda live. Eu prefiro entregar um vertical mediano, que vai ficar espetacular em 3 meses, do que entregar de cara um jardim vertical espetacular que vai morrer. Porque é esse o princípio, é essa a realidade. O que acontece? Se eu coloco só plantas adultas, só cuias no vertical e encho ele de cuias, o que acontece? A planta sai da estufa, aqui, voltou,
eu tiro as plantas do ambiente perfeito, onde ela tem todas as condições do jeito que ela precisa para crescer, umidade, irrigação, fertilização, tudo, não tem vento, não tem nada, protegida, cultivo protegido. Eu tiro ela dessa condição e coloco na varanda do cliente lá, no jardim do cliente, pegando chuva, sol, vento, calor. É um inferno na vida da planta. O que acontece? Você tem um vertical lindo, daí você imagina um gráfico aqui, ó, tempo por beleza, tá? Então você tem ela linda e começa a decair com o tempo. O teu gráfico da beleza vai ficando decadente, ele vai ficando cada vez mais feio. Até que ele consiga se acostumar com o lugar, daí ele volta a ficar bonito. Ou o ideal, que é o que eu faço, modéstia à parte, é o que eu faço. Por quê? Porque eu uso técnica, né? Não é achismo, é técnica. Eu coloco um mix dessas plantas premium que eu quero ter no vertical, que elas só são fornecidas em cuia. Eu não vou colocar elas pequenininhas porque demora demais para crescer, costela de Adão. Já plantei ela de bandeja, meu Deus, até hoje não cresceram. Eu vou pegar essas plantas, misturar essas plantas premium com planta de bandeja. Então vai ficar um mix que na hora que eu entrego vai estar pequeno, o cliente vai ter que estar ciente disso, ele é avisado, vai estar dando para ver toda essa frente aqui, é assim mesmo. Só que o que acontece? É um vertical que está sendo estruturado para ficar espetacular, ele vai ficar lindo, eu garanto para o cliente. Em 3 meses no verão, ou em 6 meses, se for executado no inverno, o vertical vai só ficar cada vez mais bonito. Daí você lembra daquele gráfico da beleza pelo tempo? O gráfico, ao invés de ser decadente, ele é ascendente. Ele começa meia boca, meio feinho, plantinha pequena, o cliente sempre reclama, nossa, mas é tão pequeno assim? É tão pequeno assim mesmo, é assim mesmo. E ele vai cada vez mais bonito. O cliente pode questionar, não quer assim, eu quero só planta adulta, beleza, você quer fazer? Vamos fazer, você vai gastar muito mais e eu vou deixar bem claro que vai acontecer isso, as plantas vão ficar feias, então depois não reclame que a culpa é sua. Só que eu não gosto de trabalhar assim, porque a culpa nunca é do cliente, a culpa é sempre é nossa. Então, se eu estou assinando meu nome embaixo, se a empresa que eu criei assinou esse vertical, eu não quero que ele fique feio. Então eu vou fazer do jeito certo, eu quero que ele fique cada vez mais bonito, e é esse o princípio que a gente vai adotar sempre. Então, só para não prolongar demais, eu vou voltar aqui para as plantas. Vamos lá. Então, falando sobre as plantas de bandeja de volta. Nessa família das comelináceas, tem o lambari, que eu já mostrei, o véu de noiva. Vamos mostrar o véu de noiva. O véu de noiva é uma planta espetacular também, muito bonito. Pena que de noite eu não vou conseguir mostrar a beleza dele, porque ele tem esse nome, porque ele tem esse aspecto aqui, são folhas miúdas, e esses pontinhos brancos aqui, ó, são flores, e as flores fecham de noite, e de dia isso daqui fica tudo branco, fica a coisa mais linda. Ele lembra, o pessoal chama de mosquitinho, não é um mosquitinho, tá? Mas tem um efeito semelhante, porque todos esses pontinhos branquinhos aqui, ó, de dia fica cheio de florzinha branca, fica muito bonito mesmo. É uma planta que não tem como você não prestar atenção nela, é uma planta linda mesmo. Dinheiro em penca, aí tem um porém. Dinheiro em penca, que em alguns lugares chamam de tostão também, é uma planta fantástica, eu usava demais, só que e ela dá justamente, é uma planta que você olhando para ela não é tão bonita, mas ela faz um paredão verde assim, que é lindo, espetacular. Só que o que acontece com o dinheiro em penca? Infelizmente, eu tive a experiência de no começo da empresa, eu saí plantando dinheiro em penca doidado, não fazia um vertical sem dinheiro em penca, não sei, se estivesse direto no sol. Porém, chegou um dado momento que de repente todos os dinheiros em pencas que eu tinha plantado em todos os verticais de Curitiba e de outras cidades, Foz do Iguaçu, Santa Catarina, de repente todos morreram ao mesmo tempo. Então, eu não sei explicar exatamente o porquê que isso acontece, mas baseado no que eu conheço de plantas e que o meu botânico conhece de plantas e outras pessoas que eu conversei, é uma planta que perde o vigor. O que quer dizer isso? A planta tem um ciclo reprodutivo, ela nasce, cresce, se reproduz. Algumas tem as plantas anuais, certo? Elas nascem, crescem, se reproduzem e depois já morrem. Tem plantas que são bianuais, elas fazem isso 2 vezes e depois morrem. E tem algumas plantas que são perenes, só que depois que elas se reproduzem, elas perdem o vigor, elas não ficam mais tão bonitas. Eu não sei se é exatamente esse o caso do dinheiro em penca, mas é uma planta que, infelizmente, para não correr o risco de eu ter que voltar para Foz do Iguaçu só para trocar o dinheiro em penca, como aconteceu, ou para Santa Catarina,
Hoje eu não uso mais jeripenca, infelizmente, apesar de ser uma planta muito bonita, eu adoro ela, mas pô, ela não me ajuda, então tive que cortar do nosso cardápio de plantas que a gente manda para os clientes. Outra planta é a Tradescantia, eu não sei se eu salvei ela aqui, eu acho que eu esqueci. Tradescantia é uma planta que ela pode ser peludinha, mas ela é uma planta super, muito roxa mesmo, roxa assim, nossa, ela é linda, parece pintada assim. Desculpa, eu esqueci de salvar a foto no meu celular aqui para mostrar no Instagram, mas o Tradescantia também é uma planta excelente. Gil Feito Flora está perguntando quanto tempo tem esse vertical. Esse jardim foi feito em maio de 2019. Eu tinha 6 meses de empresa só. Meu escritório era o meu porta-mala, era o meu carro, né? Meu depósito era o porta-mala. E aqui foi um dos primeiros verticais que a gente fez, e a gente foi convidado para vir integrar aqui essa... Não é como se fosse um coworking, mas é um collab, porque aqui tem várias empresas nesse espaço que eu tô, que juntos construíram essa loja aqui. Então a gente tem é como se a gente fosse meio dono, assim, não sou, mas é como se a gente fosse meio dono, que a gente ajudou a construir. Daí a gente foi chamado para fazer, a gente foi pago para fazer, mas daí gostaram do trabalho da Sey House, e a gente foi convidado para ficar aqui como uma das empresas participantes. Então tá com um ano e... tá com quase 2 anos, tá com 1 ano e 8 meses, sei lá. Beleza, sobre essa família eu falei. Agora eu vou falar sobre outras 2 plantas marantas, que aqui eu tenho algumas, meu Deus, eu tenho 17 minutos. Aqui a gente testou várias marantas, a gente tem maranta barriga de sapo, que tá perdida por aqui, eu já acho. Essa daqui que eu não lembro o nome, desculpe, eu não lembro o nome, mas é que eu realmente não gostei dela, não uso mais. A barriga de sapo, deixa eu achar aqui. Nossa, são plantas que eu não tô mais usando tanto, porque elas perdem essa briga aqui por luz. Essa daqui é a maranta barriga de sapo. Ela é muito delicada, ela não consegue se sobrepor aqui. Ela preenche aqui, ela tá viva, tá vendo? Mas ela não preenche. Agora, por que eu tô citando maranta? Porque eu quero falar sobre a maranta tricolor. Olha que linda essa maranta. Essa aqui dá certo. Ela também se projeta... Ó, ela conseguiu sair do meio da samambaia aqui. E ela tá linda. E ela é legal porque ela parece que é pintada a guache. Desculpa, a aquarela. Ela é muito bonita, essa planta. Parece feita no computador. E o fundo é meio rosado. Nossa, é uma planta muito linda mesmo. Então você sempre vai plantar maciços dela. E eu recomendo plantar no meio de outras, porque ela não fecha completamente o vertical. Então é interessante você ter ela no meio de outras para dar esse efeito aqui. Ela vai apontar aqui no meio de outras plantas para se mostrar aqui, para buscar luz. Ó, essa aqui tá menos rosa, que interessante. Mas é uma planta linda, é uma planta mais sofisticada, uma planta que enriquece muito o vertical. Uma outra planta que eu esqueci de salvar a foto também, me desculpa, é a Russélia. A Russélia é uma planta de sol. Eu já falei isso em outras lives, mas jardins verticais de sol é sempre uma dificuldade para achar as plantas, porque não é qualquer planta que sobrevive ao sol, não é qualquer planta que a gente usa que sobrevive ao sol. É muito mais fácil fazer um jardim vertical de sombra, que tenha muita luz, que tenha pouquíssimo sol direto batendo nas plantas. Russélia é uma planta que vai muito bem, procurem ela depois, é Russélia ou planta coral. Fica muito bonito no vertical, inclusive no de sol, principalmente no de sol. A Cássia perguntando sobre o substrato, ela gostaria de saber um pouco mais. A gente usa um substrato formulado especificamente para a gente, mas não tem nada de outro mundo. É aquele substrato de base vegetal que você usa, que se encontra em floreira. A diferença é que eu incorporei osmocote. Você acha várias marcas que já atendem isso. Só que como a gente compra em quantidade muito grande, o meu fornecedor começou a formular um específico para jardim vertical, que inclusive a gente pretende em breve começar em parceria com eles, a empacotar com o nosso rótulo e vender como substrato para jardim vertical. Porque os ingredientes são os mesmos. É uma série de ingredientes que são usados para fazer substrato, esses que você acha
em floricultura. Só a dosagem de cada um dentro da fórmula é que muda. E o importante para a gente é que tenha osmocote. Osmocote é um adubo de liberação lenta, ele é protegido por tipo uma resina, ele tem uma proteção que o adubo não é liberado tudo de uma vez só, igual o NPK, por exemplo. Ele fica protegido, à medida que ele vai recebendo água, essa proteção vai se desfazendo, ela demora um ano para se desfazer, então aos pouquinhos vai se liberando esse adubo. Então, essa é a vantagem do osmocote. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Existe o lambari verde, claro. O lambari verde, ele fica, se eu não me engano, se é o mesmo que a gente está pensando, a gente está falando em nome científico aqui, no sol ele fica roxo. Um lambari verde, 2 pessoas falam do lambari verde agora, eu vou ter que olhar se é isso mesmo que eu estou pensando. Se eu vendo esse módulo, eu ainda não vendo, eu vou vender, a gente está montando uma loja online para lançar junto com o curso, mas procure o perfil e o site da Plast Prime, Plast Prime, Plast de plástico, Prime, eles vendem, pode falar, ou se vocês quiserem me manda uma DM que eu mando direto o contato da Karen, que é a pessoa que me atende lá para fazer os pedidos. Tá? Você usa substrato único para todas as espécies que você trabalha? Sim, a gente não usa substrato específico por aquilo que eu te falei. A gente não muda o vertical para atender a planta, a gente muda a planta para atender o vertical. A gente escolhe a planta para atender o vertical. Então, é uma condição única para todo mundo. A única coisa que muda é que com a irrigação, como a água vai drenando de um módulo para o outro, são várias linhas de módulo que a gente está aqui, e a água vai escorrendo, sempre o vertical de cima recebe muito menos água do que o de baixo. Não tem o que fazer, é assim mesmo. Então o que a gente faz? A gente coloca plantas que precisam de menos água em cima e plantas que precisam de mais água embaixo. Tá? Deixa eu ver. Tem a venca aí também? Tem, acabei de mostrar. Eu não vou repetir agora, senão não vai dar tempo, mas depois olha na live que vai ficar salvo, você vai ver. Traperaba roxa, falei dela, pode ser usada assim. Maranta é linda, concordo. Preciso de plantas para sol intenso. Esse é realmente o problema. Vou falar de algumas agora que vai para sol intenso. Justamente essa que eu vou falar agora. Asparagácea. É uma família que, entre várias espécies, tem o aspargo. Fugiu. Aspargo alfinete. Aspargo alfinete é coringa no jardim vertical, é tão usado quanto a samambaia. Ele dá um volume muito legal, uma planta linda, barata. Você pode comprar em cuia maior, você pode comprar em bandeja também. Fica espetacular. Como é que eu faço para mudar aqui? Ué. Bom, e tem o aspargo alfinete e tem o aspargo rabo de gato também. Eu não gosto muito do aspargo rabo de gato, tá, pessoal? Por quê? Porque ele tem um hábito de crescimento ereto. Ele não esconde o módulo. A gente quer sempre plantas pendentes, que façam isso daqui, ó. Tipo, vou mostrar com a folha aqui, ó. Eu quero que plantas que façam isso daqui, ó, que cubram a frente do módulo, ó. Tá vendo? Se eu colocar plantas eretas, ela vai ficar para cima aqui, ó, e o módulo não vai ser coberto. Pode ser que a planta de baixo cubra, mas geralmente o resultado não fica tão legal. Aqui no meu vertical, eu tenho aspargo rabo de gato. Eu não sou muito fã, eu falei, mas eu tenho aqui. Só que no meu caso, como eu coloquei muita samambaia embaixo, tá ok, tá legal. Lá em cima, no topo, eu tenho aspargo rabo de gato, ó. Mas eu tenho tanta planta embaixo que tá escondendo o módulo. Só que geralmente não fica tão legal assim, tá? Então, eu não recomendo. Outra planta dessa família que eu não recomendo é a Leriupe. Eu não gosto de Leriupe em jardim vertical, pessoal. Olha, podem brigar comigo, mas eu não gosto, não uso nem a verde, nem a variegata, porque ele não fecha, parece um matinho no jardim vertical, fica feio, fica esquisita, não gosto. Então, eu escolheria outras plantas. Mas, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se consigo mostrar o aspargo na vida real aqui, ó. Eu plantei ele por baixo da minha samambaia, combina muito bem com a samambaia. Ele fecha perfeitamente, ó, ficou uma saia de aspargo aqui embaixo da minha samambaia americana. Eu vou dar uma corrida com a live, pessoal, porque eu ainda sou derrubado depois de 1 hora. Então eu preciso falar das samambaias. Falta 10 minutos que eu tenho que falar das samambaias ainda. No lugar da Leriupe, se você quer muito usar algo com um efeito semelhante à Leriupe,
usa clorofito, que é muito parecido, né? Não é mesmo, né? Mas lembra o clorofito, lembra a Leup, só que ela é muito mais volumosa, ela dá folha pra caramba, daí ela dá uma toceira mesmo. Aí sim você vai conseguir esconder o módulo, tá? Uma outra família importante, Lamiácea. As lamiáceas são plantas super populares que, dentre várias, tem o aspargo e o boldo. Desculpa, tem a hortelã e o boldo. Claro, a gente não vai usar, até poderia, eu acho, usar as duas do vertical, mas vou falar sobre outras plantas das famílias. São os plectranthus. Deixa eu só... aspargo amarelo parte dele com o tempo. Exatamente, porque as partes que ficam... Só as partes que ficam direto com o sol que ficam bonitas. As que ficam embaixo não ficam tão bonitas. Janela pode usar sim. Mesma coisa que o clorofito. Plectranthus, vamos lá. Esses são os plectranthus. Esse daqui, na verdade, tem vários nomes. Esse aqui, um dos nomes é planta incenso. Aqui a gente chama de Plectranthus variegata. É uma planta linda, fica espetacular no jardim vertical. Esse é o Plectranthus verde, ele tem o fundo roxo, fica lindo também vertical. Essa é Nepeta. Nepeta fica espetacular, tem um efeito de cascata, assim, que fica muito bonito, só que ela tem que ser em condição... Realmente, a irrigação não pode falhar e não pode ter sol, tá? Além disso, tem as bromélias. Eu não sou muito fã de bromélia em vertical, pessoal. Usem moderadamente, usa pontualmente. Se você fazer um vertical só de bromélia, como eu já vi muito, tem gente que acha que fica bonito. Eu não acho, porque principalmente se for no sol. Se for no sol, o vertical começa a ficar com uma cara ardida, uma cara queimada. Fica tudo amarelado as bromélias, não fica legal. Portanto, que se a columeia, você usa também. Uso muito, adoro como columeia, tanto a peixinho quanto a batom. Infelizmente não deu pra falar todas as plantas. A gente usa muito mais plantas do que eu tô falando aqui, tá, pessoal? Só coloquei algumas mais comuns e tem algumas comuns também que não deu tempo de colocar, mas a columeia, peixinho, batom fica espetacular em verticais de sombra, principalmente. Tá, vamos falar rapidamente, tenho 7 minutos, não, tenho 10 minutos, que me atrasei um pouquinho hoje para entrar. Vamos falar sobre as samambaias. As samambaias, eu nem vou dividir elas em família, porque são diferentes famílias. São plantas de sombra, né? Então, são plantas de subbosque, desculpa, que precisam de umidade e elas não têm flor. O que elas têm no lugar da flor? Elas têm uma dó de cortar a folha, mas vamos cortar uma folha aqui. Pegar uma folha aqui. Ela tem... Só porque aqui eu cortei e não tinha. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Ela não tem flor, ela se reproduz por esporos. Olha que legal. É isso daqui que ela se reproduz. Então, esse aqui é o Polypodium, né, que é a samambaia Amazonas. Eu adoro essa samambaia, é uma das que eu sempre uso, junto com a costela de Adão. Elas dão a cara do jardim vertical da Ser House. E essa daqui, a samambaia americana, ela também tem esporos, só que o esporo... Deixa eu achar uma bem... Aqui, ó. O esporo dela, essa estrutura reprodutiva dela aqui, ó, tem em formato de rim. É riniforme. Então, é assim que a gente diferencia famílias. Ó, outro lambari. Desesperado procurando luz aqui, ó. Vou falar sobre outras samambaias. Vamos lá. Uma coisa importante sobre essa samambaia Amazonas, cuidado, pessoal, o nome dela é samambaia Amazonas azul, mas cuidado para não, na hora que você for pedir, para não vir samambaia azul, que é outra samambaia que tem absolutamente nada a ver, ela é minúscula e ela não fica bonita no vertical. Tá vendo que ela tem uma coloração azul? Por quê? Porque ela reflete, reflete outros comprimentos de onda e ela não absorve, aliás, ela absorve outros comprimentos de onda e não absorve o azul. E por isso que ela tem esse tom meio azulado, não sei se está dando para ver pelo celular. A americana, que eu já falei, que também tem, agora tem uma nova, não é variedade, mas tá tendo um outro nome comercial que é a Golden, porque ela tem esse tom meio amarelado mesmo.
essa samambaia, aqui em Curitiba eu consigo usar ela no sol, aqui em Curitiba, a americana. Se você mora num lugar muito quente, não recomendo, não tenho certeza que vai funcionar. Daí o ideal é você usar a paulistinha, que também é chamada, ou a de sol, só que elas têm outro aspecto, né? Ela fica mais ereta, ela não fica tão bonita. A Avenca, peraí, coloquei um filtro sem querer. A Avenca, que também é da família das samambaias. Nossa, essa é uma planta fantástica, eu gosto demais. E olha, parece ser uma planta tão delicada, mas olha como ela tá super vigorosa aqui. Ela tá linda, tá? Ela faz um chuvisco, assim, uma cascata. Além disso, as rendas, tem tanto a renda francesa quanto a renda portuguesa. Aqui, ó, isso aqui é uma renda, ó. Se eu não me engano, essa daqui é a renda francesa. Eu sempre uso mais a francesa pelo preço, tá? Uma renda portuguesa vai custar o dobro quase da francesa. E ela também tem essa estrutura aqui que parece uma perna de aranha. Olha que interessante. E olha só fazendo um parênteses para mostrar de novo o céu de Adão. A raiz dela tá aqui, ela tá crescendo, ela tá indo lá em cima. E ó, todas aquelas costelas ali estão com a raiz aqui embaixo. Ó. Olha, ela tá com mais de 1 metro de altura. E é legal da costela que você pode ir podando ela e replantando. Então você vai ter sempre produção de costela para você colocar cada vez mais. Além disso, tem a samambaia holandesa também, que na verdade é a mesma espécie da americana, só que ela tem uma outra... pode-se, usando uma comparação esdrúxula, é igual a raça de cachorro. Cachorro é tudo a mesma espécie, só que você vai selecionando características que você acaba tendo um pastor alemão e um Lhasa Apso. Tudo é cachorro, mas da mesma forma, samambaia, tudo é americana, só que essa holandesa também foi feita uma seleção para dar uma outra característica para ela é bem maior. Tem outras, samambaia tem um monte, e de modo geral você pode usar quase todas no jardim vertical. Asplênio, que também é uma samambaia, asplênio é lindo, eu não salvei foto aqui também, me desculpe, mas o asplênio ele não tem esse recorte das folhas, ele tem uma folha inteiriça, assim, é muito bonito, fica espetacular no jardim vertical, recomendo demais. Deixa eu ver se eu tenho uma Pteris para mostrar aqui. Eu salvei, a Pteris eu salvei a imagem aqui. Essa é a Pteris, é uma planta que eu vi chegar no mercado faz pouco tempo, acho que ano passado, nunca via, não via ela antes. Ela dá um efeito muito legal, ela tem, o outro nome dela é samambaia prata, fica muito bonita. Eu tenho aqui no meu vertical, não sei aonde, mas eu tenho. Não vou achar aqui. É isso. E estão falando sobre as bromélias. A Fireball fica muito bonita também. Ela é uma planta de sol, ela fica roxa no sol, fica linda. Recomendo demais. Só que ela também não é muito volumosa, então você tem que cuidar para que ela fique bonita. Eu queria mostrar para vocês aqui como que é a vista do escritório aqui do Jardim Vertical, como faz a diferença. Deixa eu virar aqui a câmera. A gente tem bastante samambaia aqui dentro também. Deixa eu deixar aqui. Olha, pessoal, essa é a vista de quem trabalha aqui no escritório. Olha que lindo que é o Jardim Vertical. Eu falo que, se você não tivesse o vertical, você ia ter um muro aqui, certo? Então você troca um muro por uma paisagem. Você realmente tem uma paisagem aqui e te dá uma sensação de floresta. É muito diferente de você ter um ambiente totalmente árido aí com uma parede de concreto. Então, olha como vale a pena investir no Jardim Vertical, e não é à toa que o Jardim Vertical está super valorizado, que os clientes estão querendo de todo jeito, todo dia aparecem uns 5 clientes pedindo orçamento de Jardim Vertical, porque realmente faz a diferença. E eu falo sempre que a gente atende um público de luxo, um público de altíssimo poder aquisitivo, e eles gastam uma fortuna que vocês não têm ideia nas casas deles. Eu não sabia o que era ser rico até trabalhar nessa empresa, até ter a Ser House. Não que eu tenha ficado rico, mas é porque eu vejo os ricos. Né?
Então você vai atender pessoas que você senta no sofá deles para negociar e o sofá custou, meu Deus, vai acabar a live, o sofá custou 100 mil, daí você coloca o jardim vertical, a visita sai falando do vertical e não do sofá de 100 mil. Pessoal, obrigado por tudo, obrigado por acompanhar, quinta-feira tem mais live, entre no site, coloquem seu e-mail lá para vocês serem avisados, sigam a Ser House, bom, você já deve seguir aqui o meu perfil. Obrigado, pessoal, tenho 1 minuto e 35. Vamos fazer mais lives. Eu esqueci o tema da live da semana que vem, mas logo eu aviso, desculpa. E é isso. Obrigado, boa noite. Eu vou aproveitar esse finzinho de noite aí. Em Curitiba tá um calor tá muito quente aqui em Curitiba, raríssimo isso, então não é sempre que a gente pode ter isso. Obrigado pela companhia, acompanhe nosso perfil aí, a gente está sempre mostrando o dia a dia da nossa empresa, além de mostrar, no caso do perfil da Ser House, principalmente o portfólio, né, que é o resultado pronto do jardim vertical, a gente mostra muito o dia a dia, como que funciona, como que é trabalhar nessas obras, nas casas mais espetaculares da cidade aí, não só de Curitiba, mas a gente atende vários estados, atendemos empresas muito grandes, Grupo Boticário, Grupo Madeiro, várias construtoras, e é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, mandem suas dúvidas, mandem DM, que eu estou sempre aí respondendo. Obrigado, até mais, boa noite. Obrigado por terem me acompanhado.